Olá, todo mundo da Paróquia Cristo Rei. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre mordomia com o nosso segundo estudo dessa série. Mas antes de começarmos, eu convido a todos a fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, muitas são as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Muitas vezes nem a percebemos, mas elas estão aí. Muitas vezes não somos bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá. Por isso, pedimos que o Senhor abra nossos corações e mentes para compreendermos mais sobre esse seu amor e seu cuidado em nossas vidas. E assim possamos administrar da melhor maneira aquilo que o Senhor nos dá. Abençoe esse estudo, essa série de estudos sobre a mordomia, para que possamos fortalecer e crescer a nossa fé. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. No estudo passado, eu destaquei que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, pois ele acrescenta todo o necessário para a nossa vida. Sendo assim, nós não devemos viver ansiosos com o que precisamos, mas crendo em Deus e nos entregando a Ele, então entregamos a nossa vida a Deus, nossos bens, e aprendendo então a ser dependentes de Deus, assim como crianças que precisam do seu Pai. Então, assim, entregando as primícias da vida a Ele, sendo nossa vida um sacrifício vivo em reconhecimento ao que Deus faz por nós. Mordomia cristã, então, tem a ver com o porquê vivemos. Por que estamos nesse mundo? Por que viver é dependendo dele? Você já se perguntou alguma vez por que você está nesse mundo? Por que você está vivo? Muitas pessoas não sabem por que estão nesse mundo. Ou têm opiniões diferentes sobre o porquê estão aqui. Se formos perguntar para as pessoas, cada um talvez vai dar uma resposta. O ser humano geralmente tenta olhar para o material para achar motivo para estar nesse mundo. Vendo como objetivo, por exemplo, conseguir o máximo que puder de bens. Dinheiro, poder, luxo, imaginando que assim é a forma correta de viver, aproveitando a vida porque não se tem perspectiva de uma vida após a morte. Então, é aquele lema: vou viver da melhor maneira possível, pois afinal depois eu morro e acaba tudo. E assim, por causa do pecado, a vida do ser humano ela não tem perspectivas. Então ela se centraliza em si mesmo, em seu prazer, e o pecado deixa ele cego, não vendo que Deus está em sua vida, então vivendo uma vida de ignorância espiritual. E assim faz o contrário do que foi visto no estudo passado. Assim acaba adorando a si mesmo, se glorificando a si mesmo, e não a Deus. Para isso serve o que nós chamamos de mordomia cristã. Ajudar a restaurar, a abrir os olhos do ser humano para um Deus que está presente na vida dele. Ajudar a tirar dessa cegueira egocêntrica e focar sua vida em Deus. Nas bênçãos que Deus derrama para assim viver uma vida conforme Deus espera. Aprendendo que tudo o que é, o que tem e o que recebe vem das mãos de Deus. Por isso hoje nós vamos estudar a mordomia do corpo e da mente. Esse é o assunto de hoje, corpo e da mente. A mordomia do corpo significa, antes de tudo, que nós devemos lutar para manter o nosso corpo e mente puros, sem pecado. Porque como cristão fomos lavados do pecado, limpos de toda a maldade por causa do sangue de Cristo. Isso quer dizer que Deus, em Cristo, apagou nos seres humanos a culpa do pecado. E assim são considerados limpos, lavados, puros. Ele fez isso para podermos começar novamente. Então, nossa vida de cristãos
é uma nova vida, como uma nova oportunidade de se viver. E não devemos desperdiçar essa oportunidade. Todas as bênçãos e benefícios da obra de Cristo se tornam nossas quando nós fomos lavados do pecado. Então não podemos administrar nosso corpo e mente como quisermos. É possível, será, separar nessa administração corpo e mente? Será que tem como administrar o corpo separadamente e a mente separada do corpo? O que pode prejudicar o nosso corpo e mente? E como se faz uma boa administração de ambos? É o que nós queremos refletir nesse estudo. Primeiramente, como podemos administrá-los? Vamos olhar o texto de Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por sua morte igual dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Romanos fala dessa nova oportunidade. Ele fala que o nosso ser pecador egocêntrico que só olha para si morreu com Cristo. Nessa nova vida não há espaço para isso. O texto diz que nós andamos em novidade de vida, ou seja, numa nova vida, diferente daquela. Essa nova vida está ligada à ressurreição de Cristo. Morremos com Cristo para o pecado e agora ressuscitamos junto com Cristo no batismo. Morremos para a culpa e ressuscitamos junto com Cristo para uma nova vida, puros. Assim, nós já não servimos ao pecado. Isso não quer dizer que não vamos mais pecar, é diferente. Mas significa que nessa nova vida o pecado, ele não causa mais a condenação em nossa vida. É uma vida livre de culpa, onde temos liberdade de fazer diferente. Então, nessa nova vida, a má administração do corpo e mente é quando se volta a se entregar aos pecados, às paixões carnais. Vejam esse texto. Nós fomos chamados a lutar contra o pecado, como diz depois no mesmo capítulo do Romanos 6, nos versículos 12 a 13, quando diz: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Nós somos chamados a lutar contra o pecado. O impulso, o desejo de pecar permanece em nós. O pecado ainda está em nós. Ele não foi retirado. Então, a vontade de pecar ainda existe. Mas também, agora temos a escolha de não querer efetuar o pecado. Muitas vezes nós não vamos conseguir, mas nós podemos não querer pecar, o que antes era impossível. Agora, a diferença é que nós podemos não querer pecar. Não devemos desperdiçar então a nossa vida procurando querer viver com o pecado. Viver como antes da salvação, antes de receber o perdão de Deus.
Dá uma olhada também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer o que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Aqui Paulo então está dizendo, vocês têm uma nova vida. E já que vocês têm uma nova vida, nessa nova vida vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês ressuscitaram com Cristo. Agora fazem parte de Cristo. Então, nós, sendo assim, envolvemos não só nosso corpo no pecado, mas Cristo. Nós colocamos Cristo em meio ao pecado. Por esse motivo, nós devemos fugir do pecado. Evitar tudo aquilo que prejudica nosso corpo e mente. E assim também podemos perceber que não há como separar corpo e mente. Não é possível prejudicar somente o corpo com o pecado e a mente estar tranquila. Ou prejudicar somente o corpo ficar tranquilo. Você prejudica os dois. Não há como separá-los. Ou seja, o que prejudica ou beneficia é os dois. Sempre os dois. Então, o que pode prejudicar nosso corpo e mente? Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Provérbios, capítulo 23, versículo 19 a 21. Escute, meu filho, seja sábio seriamente na sua maneira de viver. Não ande como gente que bebe demais, nem que come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Aqui em Provérbios está falando dos exageros. Bebida, comida. Deus não proíbe beber, Deus não proíbe comer. Mas se torna exagero um pecado. Pois ambos em exagero fazem mal ao corpo e à mente. E ainda diz, acabam na pobreza, ou seja, o desperdício de dinheiro com algo que não precisava. O exagero. Precisamos comer. Não tem problema em beber. Mas o exagero faz mal. Mal ao corpo, mal à mente. Nós pegamos então duas coisas que são boas, que Deus nos dá para aproveitarmos a vida, e transformamos em algo ruim. O exagero é pecado, é prejudicial. Vamos olhar outro exemplo. Lucas, capítulo 21, versículo 34. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão preocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Aqui em Lucas está se falando de fugir de um envolvimento muito profundo com as coisas deste mundo. Pois quem se entrega às experiências desse mundo acaba por ficar despreparado para a vinda do Senhor. Podemos se envolver, porque não há como não se envolver, porque nós vivemos nesse mundo. Não há como nós não nos preocuparmos com as coisas desse mundo. Não há como nós não querermos nos divertir com uma festa neste mundo. Mas aqui se fala de envolvimento muito profundo, uma entrega para as coisas desse mundo. Então, esse envolvimento que o mundo oferece acaba nos desviando os olhares de Cristo e deixamos muitas vezes de buscar o reino de Deus por causa dessas coisas. E voltamos a uma cegueira. E assim, nós podemos perder a vinda de Cristo. Isso também mostra que a ansiedade, as preocupações desse mundo e preocupações, ou seja, se envolver tão profundamente, é mal. Faz mal ao corpo,
Pessoas ficam doentes de corpo e mente por causa de preocupações, ansiedades com problemas futuros que nem sabem se vão existir. Nem sabem com o que vai acontecer. Também os prazeres que falam em festa, bebedeira, ou seja, as coisas que o mundo oferece. Vamos dar mais uma olhada novamente em Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: havia um homem rico que vestia muitas roupas caras e todos os dias dava uma grande festa. Aqui, nesse pedaço do capítulo 16, está falando da história do rico e Lázaro. Eu acredito que muitos conhecem essa história. E o que aconteceu? Lázaro era um pobre que vivia se humilhando, pedindo esmola, comendo as migalhas do que sobrava do rico. E os dois morreram. Lázaro foi salvo e o rico foi condenado. Mas o rico não foi condenado por ser rico. Ser rico não é pecado nenhum. Não tem problema em ser rico. O problema do rico foi que ele se envolveu tanto com os prazeres do mundo que ignorou a palavra de Deus, que ignorou o que Deus dizia. Então, muitas vezes, as pessoas vivem uma vida de aparências. Ficam tão preocupadas com uma vida de aparências, que também não é saudável, que não é viver bem, e passam uma vida de preocupação somente com isso. Sacrificam dinheiro somente pela aparência. Vivem só pelo que os outros acham, o que eles acham que os outros vão olhar e pensar. E isso não faz bem. Muitos sacrificam todo o dinheiro em roupas, carros, roupas de marca. Se sacrificam em excesso de exercícios físicos, dietas, para buscar um corpo que os outros talvez vão achar bonito. Esses são alguns exemplos do que a Bíblia apresenta. Nós podemos falar sobre outros exemplos, outras coisas. Esses são só alguns para nós refletirmos. Mas o que devemos perceber é que em todos eles tem alguma coisa em comum. Ou melhor, duas coisas em comum. Primeiro, nada do que foi dito aqui é proibido por Deus. Tudo isso são coisas que podemos fazer e que fazem bem nós fazermos. E muitas nós gostamos de fazer. Se divertir numa festa, ter uma roupa bonita, estar em boa forma física, comer bem, se alimentar de forma saudável, beber. Ou seja, se preocupar com o futuro num sentido saudável, de fazer talvez uma poupancinha, se preocupar com o futuro dos filhos. Mas o segundo ponto em comum é que em todos esses o problema é o excesso. Não a coisa em si, mas o excesso. As ansiedades da vida nos levam ao exagero do trabalho. Trabalhar demais é pecado também. É errado. Faz mal para o corpo. A mente não descansa. Tem pessoas que se orgulham de dizer, nunca tirei férias. Está errado. Também viver só de preguiça e nunca trabalhar também está errado. É exagero. A não ser que seja por necessidade, que a pessoa só trabalha por necessidade, porque não há outra forma de sustento, de cuidar da família, aí nós entendemos, se torna algo em excesso e errado. Isso é errado tanto porque cansa o corpo, a mente, como prejudica o convívio familiar. A família fica de lado por causa do trabalho. A vida social fica de lado por causa do trabalho. A palavra de Deus fica de lado por causa do trabalho. Prejudica o sono. O viver só pelo luxo, as preocupações, a aparência leva muitas vezes a uma alimentação errada, inadequada, e uma má administração do dinheiro, gastando o que não tem muitas vezes pela aparência. Ou seja, isso são só exemplos para nós avaliarmos nossa vida. Vocês podem, a partir disso, começar a refletir sobre a vida de vocês, como estamos fazendo. A ideia desses estudos não é dar uma receita pronta de como se viver, mas
dar dicas para nós pensarmos o que eu estou fazendo de bom e de errado na minha vida. Nós devemos avaliar tudo o que prejudica a nossa saúde corporal e mental é má. Pense um pouco no que vocês fazem no dia a dia. Como vocês estão administrando a vida, o corpo, a mente? A partir disso, quais são os excessos? Temos que lembrar que, como já foi falado anteriormente, nós somos o corpo de Cristo. Como estamos cuidando desse corpo de Cristo? Um bom administrador do seu corpo e mente é aquele que acha um equilíbrio que não prejudica. Então, como é ser um bom administrador? Como já foi dito, tudo o que não prejudica e que não é excesso é benéfico. O que devemos fazer é fazer equilibrar entre corpo e mente. Como diz em Eclesiastes, tem tempo para tudo. Ou seja, nós devemos achar tempo para o trabalho, devemos achar tempo para o estudo, porque isso faz bem para a mente, estudar, ler um livro, faz bem, nós precisamos disso. Mas também devemos achar tempo para a família, amigos, para o descanso, para festas, para a diversão, para meditarmos, para buscarmos a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Tem tempo para tudo. O dia é grande, a semana é grande, o mês é grande. Dá tempo para tudo. Tudo é bom quando é feito com limites. Equilíbrio e conforme o querer de Cristo. Esse é o outro ponto. O que é bom para o corpo e a mente? O que é do querer de Cristo. Cristo quer que a gente viva bem. Essa é a vontade de Deus, que a gente viva feliz nesse mundo, viva bem. Claro que tem coisas nesse mundo que não fazem bem ao corpo, que nós nem devemos chegar perto. Mas dentro de tudo aquilo que é benéfico e dentro de um equilíbrio, sem problemas. Devemos lembrar que nosso corpo ressuscitou com Cristo. E como Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, nesse Cristo vive em mim, nós devemos nos preocupar sim com o que fazemos com o nosso corpo e mente. É a morada do Espírito Santo. Nós vivemos com Cristo. Então nós temos o compromisso, a responsabilidade de cuidar da nossa vida. Ela é importante. Ela é importante para nós, para nossas famílias, para nossos filhos, esposas que precisam da gente, muitas vezes, maridos, e também para Deus. É para Cristo. Cristo morreu para você ter uma vida boa nesse mundo. Então, que Deus sempre nos capacite a refletir, a meditar em Sua palavra, para acharmos tempo para tudo. Amém. Esse foi o estudo sobre corpo e mente. Dúvidas, sugestões sobre esses assuntos, perguntas, por favor, sempre entre em contato comigo, sempre estou à disposição de todos. Fiquem todos com Deus e até um próximo estudo. Amém.